Olá pessoal, vamos a mais uma aula, né? Mais uma pré-aula do nosso curso de Lógica e Matemática do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bem, nós estamos agora chegando ao terceiro momento do estudo que eu falei para vocês lá no início da nossa disciplina, né? Eu disse para vocês que um sistema lógico, né, um sistema lógico, ele precisa de uma linguagem, né, nós já vimos a linguagem da lógica proposicional, ele precisa de métodos de verificação da validade dos argumentos, né, e ele precisa também de um sistema de dedução do conhecimento. O que nós vamos ver nessa videoaula, o que nós vamos ver hoje nessa videoaula, é justamente um sistema de dedução, certo? Primeiro, nós vamos começar com a definição do que vem a ser um sistema dedutivo e depois eu irei apresentar para vocês um sistema dedutivo que é um sistema axiomático, beleza? Em outro momento, né, isso para os meus alunos do curso de Ciência da Computação, em outro momento, que será o momento síncrono da nossa metodologia, eu irei apresentar outros dois sistemas, que é a dedução natural e o sistema de tablô analítico, tá certo? Bem, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez e não viu o vídeo de introdução dessa série, né, dessa playlist, eu queria explicar que essas videoaulas elas fazem parte da disciplina Lógica Matemática que eu, enquanto professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, ministro no curso de Ciência da Computação. Atualmente, eu estou utilizando essa metodologia, que é conhecida como metodologia da sala de aula invertida, que ela consiste basicamente, isso em linhas gerais, eu não vou me aprofundar aqui, certo? Ela consiste basicamente em três momentos. Um momento de pré-aula, um momento aula e um momento pós-aula. Então, esses vídeos que eu estou disponibilizando aqui fazem parte do momento pré-aula. Esse momento pré-aula, ele serve para que o estudante tenha um contato inicial com o assunto que será aprofundado em sala de aula. Então, ao invés do estudante chegar na sala de aula sem ter nenhum conhecimento acerca do que ele verá na disciplina, eu já estou oportunizando ele ter esse primeiro contato, certo? No nosso segundo momento, que é o momento aula, e o terceiro momento, que é o momento pós-aula, esse momento é entre eu e meus estudantes. Atualmente, por conta da pandemia, nós estamos realizando esses momentos através de webconferência. Muito provavelmente eu vou colocar à disposição de vocês as gravações desses momentos síncronos, certo? E mesmo quando passar a pandemia e que nós pudermos voltar para as atividades presenciais, eu desejo continuar com essa metodologia, ou seja, esses vídeos ficarão disponibilizados aqui no canal para esses momentos que eu vou ter com os meus alunos no futuro e também para as pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais da lógica matemática, né? Nem que seja um interesse por mera curiosidade, certo? E os vídeos das gravações dos momentos síncronos que eu estou fazendo atualmente através de webconferências usando o Google Meet, ok? Então, se você está acompanhando essa série de vídeos e sentiu e percebeu, aliás, que alguns assuntos eu não estou abordando, né, nesses videoaulas, é porque eu estou abordando esses assuntos nas webconferências com os meus estudantes. Mas eu estou pensando seriamente em disponibilizar também os vídeos para que outros estudantes meus que porventura não tenham podido assistir uma determinada aula, né? Não tenham podido estar participando daquela webconferência, ele possa ver em um outro momento oportuno, ok? Então, nós vamos agora ver a parte de sistemas dedutivos, beleza? Bem, para continuarmos a nossa videoaula agora, eu gostaria de comentar com vocês primeiro o que é um sistema dedutivo. Bem, até um tempo atrás, né, até nas nossas últimas videoaulas, vou até pegar aqui do livro, nós vimos a ideia de consequência lógica, né? Como diz aqui no nosso livro, aqui texto.
vimos a noção de consequência lógica e como determinar se uma fórmula A ela é consequência lógica de um conjunto de fórmulas. Então, a parte de consequência lógica, nós vimos, então nós entendemos como é que eu determino se uma fórmula A ela é consequência lógica de um outro conjunto de fórmulas gama. Né? Isso vocês devem estar lembrados do vídeo passado, tá bom? Bem, porém, o que estava faltando? A gente não tinha como determinar se a partir de um conjunto de fórmulas eu posso inferir outras fórmulas, certo? Então vejam bem, eu tenho aqui um conjunto de fórmulas, um conjunto gama, e eu gostaria de saber se a partir daquele conjunto de fórmulas eu posso deduzir, eu posso inferir uma outra fórmula. Ou seja, em outras palavras, se eu posso gerar conhecimento a partir daqueles conhecimentos iniciais, certo? Entendido? Então é para isso que serve um sistema dedutivo. E o sistema dedutivo ele vai fechar aquele ciclo que nós falamos bem no início, lá no nosso primeiro, foi no segundo vídeo, tá certo? Então é para isso que serve um sistema dedutivo, tá bom? Bom, para a gente poder entender melhor o que é um sistema dedutivo, vamos passar aqui para o nosso slide, onde nós vamos ter uma explicação bem mais densa, bem mais completa do que vem a ser um sistema dedutivo, né? Então, de acordo com o nosso livro texto, um sistema dedutivo ele nos permite inferir, derivar ou deduzir as consequências lógicas de um conjunto de fórmulas chamado teoria, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, inicialmente, nós aprendemos como verificar se uma determinada fórmula ela é consequência lógica de um conjunto de outras fórmulas, mas a gente não sabia como seria possível, se era possível, a partir de um conjunto de fórmulas, eu derivar uma outra fórmula, certo? E é o que nós vamos fazer utilizando um sistema dedutivo. Bem, continuando aqui a nossa definição. Quando o sistema dedutivo infere uma fórmula A a partir de uma teoria gama, nós escrevemos isso daqui, né? Esse objeto que nós vamos chamar de sequente. Então, o sequente é um objeto matemático que é representado por esses símbolos aqui. No caso aqui eu estou usando uma letra grega, que é o gama, esse símbolozinho que alguns autores chamam de catraca e o A, que está representando aquela fórmula que será derivada a partir do conjunto de fórmulas gama. Bem, isso daqui nós chamamos de sequente, como vocês podem ver. O gama eu chamo de antecedente, também posso chamar de hipótese, né? E o A é o meu consequente ou conclusão. Então, ficou bem claro para vocês que eu estou trabalhando em uma perspectiva de argumento, né? Então, um argumento, ele em geral tem um conjunto de premissas, né? Que são as nossas hipóteses, e a partir delas eu vou chegar a uma conclusão. Se um argumento é válido, significa que toda vez que aquela minha conclusão é verdadeira, minhas premissas também são verdadeiras. E que se por acaso houver um momento em que a minha conclusão é falsa e minhas premissas são verdadeiras, significa que aquele argumento não é válido. Mas esse é um assunto que a gente vai discutir em um outro momento. Mas voltemos para cá, para o nosso slide. Bem, uma vez que está definido isso, né, a gente pode avançar um pouquinho aqui na nosso slide e compreender outros dois conceitos que são muito importantes para o estudo que nós estamos desenvolvendo agora. Esses conceitos eles se referem a qualquer sistema dedutivo. Então, todo sistema dedutivo ele deve ser completo e deve ser correto, tá certo? Mas o que vem a ser a correção e o que vem a ser a completude? Então, a correção, né, ela se refere ao fato de que eu posso produzir fórmulas, né, que o meu sistema dedutivo ele é capaz de produzir fórmulas, desde que elas sejam consequência lógica de uma teoria. Isto é, né, como está colocado aqui para vocês, dizemos que um sistema dedutivo é correto se ele produz fórmulas que sejam consequência lógica de uma teoria. Então, se eu consigo produzir fórmulas a partir de um conjunto de fórmulas gama, né, isso só deve ser possível se essa fórmula ela for consequência lógica desse conjunto de fórmulas gama, certo? Isso daí é a chamada corretude.
certo? E o que vem a ser a completude? No caso da completude, ele vai dizer o seguinte: dizemos que um sistema dedutivo é completo se ele for capaz de inferir todas as possíveis consequências lógicas de uma teoria. Ou seja, se sempre tivermos uma fórmula que é derivada de gama, se essa fórmula for consequência lógica desse conjunto gama. Tá certo? Eu queria que vocês prestassem bem atenção para essa definição, né, para essas duas definições, que elas, num primeiro momento, para quem está começando a estudar lógica, elas podem parecer um pouco confusas e até você achar que elas estão dizendo a mesma coisa, mas não é. Existem umas diferenças bastante sutis que eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho a respeito do que são essas diferenças. E aí, no caso de quem for meu aluno, né, nosso momento síncrono, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá certo? Bem, vamos dar continuidade aqui. Bom, eu falei para vocês que nós vamos trabalhar com o sistema dedutivo axiomático, tá certo? Bem, mas o que vem a ser a axiomatização? A axiomatização é alguma coisa nova? É alguma coisa que foi criada na lógica moderna? Não, a axiomatização ela é muito antiga, né? Para a gente ter ideia, ela remonta à época de Euclides, o grego, né? O matemático grego, que desenvolveu uma geometria que é conhecida como geometria euclidiana. Então, Euclides já naquela época fazia demonstração da sua geometria através de axiomas, tá bom? Então, a ideia de axioma não é nenhuma novidade. Bem, mas quando a gente fala de axioma, a gente precisa compreender também que um sistema axiomático ele vai ser composto de dois elementos. Então, para que eu possa ter um sistema axiomático, eu preciso ter pelo menos dois componentes, né, dois elementos nesse meu sistema. Que componentes são esses? Primeiro, os axiomas, certo? E o que vem a ser axiomas? São nada mais nada menos do que fórmulas que eu assumo como sendo verdadeiras, certo? Sem necessidade de provar. Só que isso tem gerado algumas discussões bastante acaloradas no mundo da lógica, certo? Mas isso daí foge um pouco do nosso assunto aqui, certo? O que eu gostaria que vocês compreendessem axiomas são verdades básicas. A elas se atribui um status especial de verdade básica, ou seja, eu assumo elas como sendo verdadeiras. E eu não necessito provar esses axiomas, certo? A questão de prova vai um pouco mais adiante do que vem a ser um axioma. O axioma não precisa ser provado, é uma verdade básica. E qual é o nosso segundo elemento? Nosso segundo elemento são as regras de inferência. Bom, mas o que é uma regra de inferência? O que são regras de inferência? Então, as regras de inferência, de acordo com o nosso livro, elas permitem inferir novas fórmulas a partir de fórmulas já inferidas. Então, vamos lá. Em um sistema axiomático, eu vou trabalhar com os axiomas, que são essas minhas verdades básicas, né? Então, elas são como se fossem ali minhas verdades primordiais, minhas verdades que eu começo a deduzir o conhecimento a partir delas, e também as regras de inferência, certo? Então, essas regras de inferência, elas vão me permitir o quê? A partir dos axiomas, né, eu vou inferir novas fórmulas, né, ou a partir de fórmulas já inferidas. Então, vejam que a inferência, ela nos remete à ideia de uma geração de conhecimento, ou seja, eu tenho aqui um axioma ou alguns axiomas e a partir deles, com a aplicação das regras de inferência, eu vou obter uma nova fórmula, certo? Ou seja, as fórmulas que eu obtiver, elas não virão do nada, assim, por geração espontânea. Elas serão obtidas ou a partir dos axiomas ou a partir das regras de inferência. Bem, aqui no slide eu coloco para vocês um exemplo que é o sistema axiomático Soma, que é um vídeo que eu assisti no canal Número Imaginário, um canal muito bacana do YouTube. O cara do canal ele fala muito sobre lógica, só que ele usa também uma abordagem não somente matemática, mas também filosófica. E eu vou colocar na descrição do vídeo o link para o Número Imaginário, porque vale a pena vocês conhecerem esse canal,
certo? Não somente quem é meu aluno, mas também aqueles que porventura são curiosos, né, sedentos por conhecimento da lógica, tá bom? Entendido? Bem, antes da gente chegar no sistema axiomático propriamente dito, um conceito que é muito importante que vocês dominem é o conceito de substituições. As substituições, elas serão utilizadas não somente nesse sistema axiomático, mas poderão ser utilizadas em outros sistemas também, tá bom? Então, é um princípio, um conceito que vai ser útil em diversos momentos para vocês. Bem, mas o que vem a ser a substituição? A substituição de um átomo P, né, no caso aqui o P é uma proposição, certo? Uma fórmula atômica P por uma fórmula B em uma fórmula A é representada dessa maneira aqui, né? Então eu tenho aqui a fórmula A, eu tenho aqui meu átomo P e esse sinalzinho aqui que para quem já estudou Pascal parece o operador de atribuição do Pascal, parece não, é o operador de atribuição do Pascal, e aqui a fórmula B. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que na fórmula A, onde houver o símbolo P, eu vou substituir pela fórmula B, certo? Entendido? Então, isso daqui é o que significa essa estrutura aqui. Bom, qual uma definição formal para a substituição nos é apresentada aqui, nos é dada através de indução estrutural sobre a fórmula A, certo? Essa expressão, indução estrutural, é uma expressão que vai te acompanhar em outros momentos do teu estudo, não somente na lógica, mas também lá na matemática discreta. Para quem é meu aluno, vai ter essa disciplina comigo no próximo período. Beleza? Então, como é uma indução estrutural, a gente vai partir do caso mais básico, né, da estrutura mais básica, que no caso são as fórmulas atômicas, né, ou seja, os símbolos proposicionais, e nós vamos chegar até as fórmulas mais complexas, que são aquelas que envolvem o uso dos conectivos. Beleza? Então, como é que se processa a substituição no caso de uma fórmula atômica, né, no símbolo proposicional? Então, se eu tenho aqui o P, eu quero substituir o P pela fórmula B, eu tenho que observar se esse P é igual a esse daqui, né, onde eu quero fazer a substituição, e nesse caso o P vai receber a fórmula B, certo? Quando eu tenho uma fórmula atômica Q, que é diferente de P, né, então essa substituição não se processa nesse caso aqui, porque veja que a substituição ela está restrita ao símbolo proposicional P, tá bom? Então, esse passo aqui, essa etapa aqui da substituição, da definição da substituição, é apenas para te mostrar que você não pode sair substituindo, né, indiscriminadamente do jeito que você quiser. Bem, esses dois itens seguintes, eles mostram como deve ser feita a substituição, né, como é que a substituição se processa, a partir do momento que eu tenho uma fórmula com conectivos. E qual é o conectivo mais básico? É o conectivo da negação, né? Por isso que a gente começa com o conectivo da negação. Tá bom? Então, eu tenho aqui a negação de A, que é uma fórmula qualquer, e nessa fórmula A tem um símbolo P que ele vai ser substituído pela fórmula B. Então, onde houver o símbolo P na fórmula A, vou substituir por B, e quem continuará sendo negado não é o símbolo P, ou no caso aqui a fórmula B que vai ser assumir o lugar, né? Continua sendo a fórmula A. Bem, só que agora a gente precisa ver também os conectivos binários. No caso dos conectivos binários, né, a minha representação aqui, essa bolinha, ela representa qualquer um desses três conectivos binários, e eu tenho A1 e A2, que são fórmulas diferentes, são fórmulas, e o símbolo P, que vai receber a fórmula B. Então, vejam que nesse caso aqui, a substituição ela acontece em cada uma das subfórmulas, tá certo? Ela vai se processar em cada uma das subfórmulas, beleza? Bom, uma vez compreendido isso, passemos para um exemplo para que a coisa fique mais fixada na mente de vocês. Bem, intuitivamente, né, quando a gente usar essa expressão intuitivamente, eu estou abordando a questão a partir de uma perspectiva não formal, certo? E isso não quer dizer que é uma perspectiva, digamos assim, relaxada, menor, né? É apenas uma perspectiva intuitiva. Então, intuitivamente, nós temos aqui uma fórmula A
que é essa condicional, P condicional P conjunção Q, e nós queremos substituir o P por essa disjunção, R disjunção S, tá bom? O resultado, após eu efetuar a substituição, vai ser esse daqui, certo? Então, isso daqui já é o resultado da substituição, ou seja, onde havia o símbolo proposicional P, foi substituído pela conjunção, aliás, pela disjunção R disjunção S, tá bom? Bom, beleza, aí tudo bem, mas como é que a gente procederia isso a partir daquele formalismo que a gente viu no slide anterior? Ou seja, como é que a gente efetua essa substituição aplicando a definição por indução estrutural que a gente viu no slide anterior? Observe que a partir daqui já seria um pouco mais complexo, né? Então eu tenho aqui as diversas etapas da substituição, só que no final das contas nós chegamos ao mesmo resultado, tá certo? Então esse formalmente aqui é para mostrar para vocês como é que você aplica aquela definição indutiva na estrutura, tá bom? Então vejam que a coisa aconteceu aqui passo a passo, né? Utilizando cada um das subfórmulas, né? Fui procedendo com a substituição primeiro com esse P, depois com a substituição interna, né? Vejam que aqui o Q é diferente do P, então não precisava aplicar a substituição aqui, que foi o que aconteceu, né? Como vocês podem observar. E no final das contas eu obtive essa fórmula que está igual a essa anterior aqui. Então, para finalizar esse slide, quando uma fórmula B é resultante da substituição de um ou mais átomos da fórmula A, dizemos que que B é uma instância da fórmula A. Correto? Então pronto. Explicado o princípio da substituição, agora a gente pode passar para um outro ponto, que é conhecer o nosso sistema axiomático. Certo? Então, esse nosso sistema axiomático, a gente começa conhecendo o quê? Os seus componentes, que são os axiomas e a regra. Bom, nesse nosso sistema, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 axiomas. Observe que cada um desses axiomas ele se refere a um conectivo da lógica proposicional. Então aqui são 2 axiomas referentes ao conectivo da condicional. Aqui eu tenho 3 axiomas referentes ao conectivo da conjunção. Eu tenho mais 3 axiomas referentes ao conectivo da disjunção. E tenho mais 3 axiomas referentes ao conectivo da negação. Tá bom? Todos esses axiomas, como foi colocado para vocês no início, né? Eles são verdades básicas, eles são tautologias, tá certo? Então, se você construir a tabela verdade de cada um desses axiomas, você vai obter uma tautologia, tá certo? Bem, e a nossa regra de inferência é apenas uma, que é a regra modus ponens. A regra modus ponens, formalmente falando, ela diz o seguinte: a partir de uma condicional A condicional B e o próprio A, eu posso inferir o B, certo? Vou aqui dar um exemplo bem simples para vocês poderem entender a regra modus ponens. Vamos supor que a pessoa diz assim: se está chovendo, então a rua está molhada. Então vejam que isso daí é uma condicional. Se está chovendo, a rua está molhada. Está chovendo e rua está molhada é o meu A e o meu B, correto? Bom, essa é a primeira frase. Na segunda frase eu digo: está chovendo. Portanto, ou melhor, infere-se que a rua está molhada. Ok? Então, isso daqui é um exemplo bem trivial para que vocês possam compreender bem o que é a regra de inferência chamada modus ponens. Quando nós estivermos estudando dedução natural, nós iremos estudar outras regras de inferência, tá certo? Então, para início de conversa, nós vamos trabalhar só com a modus ponens nesse sistema axiomático, tá bom? Entendido? Bom, vamos passar aqui adiante. Bem, mas o que vem a ser uma dedução, né? Eu acabei de falar a palavra dedução, né? Mas eu já estava me referindo a um outro sistema dedutivo, né? Que seria o sistema da dedução natural.
E essa palavra dedução eu venho falando desde que eu apresentei esse assunto que é um sistema dedutivo. Então, uma dedução é como se fosse um cálculo, certo? É como se fosse um procedimento, né, em que eu tenho uma sequência de fórmulas que vai de A1 até AN, tal que cada fórmula na sequência ou ela é uma instância de um axioma ou ela é obtida de fórmulas anteriores por meio da aplicação de regras de inferência. No nosso caso aqui, a regra modus ponens, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que eu chamo de dedução é esse processo em que eu terei uma sequência de fórmulas que vai de uma fórmula A1 até uma fórmula AN, né? Eu não sei que fórmula será essa. E essas fórmulas entre A1 e AN, elas serão obtidas de duas maneiras. Ou a partir dos axiomas, ou uma instância de um axioma, ou como sendo obtida a partir de uma regra de inferência, no caso modus ponens. Tá certo? Bem, e aí a gente vem para outra definição importantíssima, a definição de teorema. Certo? Então eu digo que um teorema A é uma fórmula tal que existe uma dedução de A1 até AN que vai resultar em A. Certo? Ou seja, se eu tenho uma determinada fórmula e ela é um teorema, né, significa que existe uma dedução que vai me levar até essa fórmula. Tá certo? Então, essa é uma outra maneira de colocar para vocês qual é a função de um sistema dedutivo. Né? Então, é verificar teoremas, verificar se aquele teorema está correto ou não. Certo? Entendido? Bom, vamos adiantar aqui um pouquinho. Então, uma outra definição importante é a de fórmula dedutível, certo? Uma fórmula ela é dedutível, né, a partir de um conjunto de fórmulas gama se há uma dedução. Tá? É uma coisa assim meio óbvio, ululante, né? Tem umas coisas na lógica que não tem como a gente não se admirar. Pô, mas isso é muito óbvio, tá bom? Mas isso mostra o rigor da disciplina, né? A questão de tudo tem que estar encaixadinho. Então, a partir de um conjunto de fórmulas gama, se há uma dedução, ou seja, uma sequência de fórmulas A1 até AN e que me resulta em A, tal que cada fórmula AI na sequência ou é uma fórmula AI que pertence a esse conjunto gama, ou ela é uma instância de um axioma, ou ela foi obtida de fórmulas anteriores por meio de modus ponens. Pronto, isso daí está fechando o nosso conceito de que venha a ser uma fórmula dedutiva, certo? Uma fórmula dedutível. Bem, uma vez colocado isso para vocês, né, vamos aqui a um exemplo para que a coisa fique mais fácil de vocês entenderem todo esse catatal de teoria que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos agora ver um exemplo de como aplicar o sistema dedutivo axiomático que eu apresentei para vocês. Esse exemplo ele é relativamente simples, né? E exemplos mais complexos a gente vê lá no nosso encontro 5, tá bom? Então vamos passar aqui para a nossa lousa digital. E vocês agora não estão me vendo porque eu precisava de um pouco mais de espaço para poder trabalhar aqui nessa explicação, tá certo? Então, vamos lá. Gente, o que é que nós temos aqui? Eu quero provar que isso daqui, ó, condicional A, que isso daqui é um teorema, certo? Bom, a gente viu uma definição do que vem a ser teorema ainda há pouco. Ou seja, uma fórmula é um teorema se nós tivermos uma sequência de dedução, né, que me leve de um conjunto de fórmulas até a fórmula A. Tá certo? Bem, geralmente, quando eu tenho um teorema, ele é representado da seguinte maneira. Certo? Eu tenho aqui aquele símbolozinho que a gente viu no vídeo sobre consequência lógica. Então, geralmente, ele é representado dessa maneira aqui, certo? Isso aqui é um teorema. Também pode ser assim, tá certo? Ok? Ou seja, é um sequente que não tem antecedente. Quando eu tenho um sequente que não tem antecedente, significa que isso aqui é um teorema, tá certo? Tá bom? Então, ficou claro para vocês. Bem, o meu teorema é esse daqui. Então, eu quero encontrar uma sequência de fórmulas que, a partir delas, né, utilizando os axiomas e utilizando a regra modus ponens, eu chegue até o meu teorema. Então, como é que nós vamos começar? Nós vamos começar aplicando o axioma 2. Né?
O axioma 2, se vocês tiverem anotado os axiomas que eu passei para vocês anteriormente, né, vocês podem dar uma consultada lá. Então, no axioma 2, eu tenho o P, o Q e o R. Né? O que eu fiz? Eu substituí no P por A, o Q eu substituí por A condicional A e o R eu substituí pelo A. Beleza? Com esse processo de substituição, a fórmula que resultou para mim do axioma 2, né, do axioma 2 da condicional, é essa daqui. Certo? Então, tudo isso daqui é a fórmula que surgiu a partir da substituição que eu apliquei lá no axioma 2. Certo? Ou seja, ela não surgiu do nada, ela surgiu a partir de uma substituição. Bem, só que eu preciso de mais coisa. Eu preciso de uma outra fórmula. E aí eu apliquei o axioma 1 da condicional, certo? No axioma 1 da condicional eu tenho apenas o P e o Q. E ao contrário do axioma 2, né, que eu tinha o R, aqui eu precisei apenas substituir o P por A e substituir o Q por A condicional A, certo? Bem, quando eu fiz essa substituição, quando eu apliquei a substituição, eu encontrei essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, vocês estão vendo, né, que eu até destaquei, ela está igual, né, ao antecedente, né, da minha linha 1, certo? Da minha condicional, que foi resultado, né, da aplicação do axioma 2. Bom, a partir daqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso aplicar a regra modus ponens, que é o que vocês estão vendo aí, ó. Apliquei aqui a regra modus ponens, ou seja, modus ponens na linha 1 e na linha 2, ou melhor, na fórmula 1 e na fórmula 2, e obtive isso daqui, certo? Essa fórmula que eu obtive, ela é nada mais nada menos do que essa parte aqui, ó. Certo? Como eu disse para vocês, na regra modus ponens eu tenho A condicional B e A. De A condicional B e A, eu posso inferir B. Então, nesse nosso caso aqui, essa fórmula que a gente obteve a partir da aplicação da regra modus ponens é nada mais nada menos do que o meu B, né, lá da definição da regra modus ponens. Tranquilo? Bem, vamos avançar um pouquinho mais. Mais uma vez, eu peguei o axioma 1, certo? E apliquei uma substituiçãozinha nele, tá bom? Então, onde tinha P eu substituí por A, onde tinha Q eu substituí por A também, e obtive isso daqui. Quando eu obtenho isso daqui, o que é que eu observo? Que isso daqui é o meu A da regra modus ponens, certo? Que está igual a esse outro aqui, ó, da minha regra modus ponens. Sendo assim, eu posso aplicar modus ponens aqui é o meu B, né? Certo? Quando eu apliquei modus ponens, que foi o que eu fiz aqui na linha 5, eu obtive isso daqui, ó. Ok? Então, essa sequência que vocês acabaram de ver, certo? Essa sequência que vocês viram aí é nada mais nada menos do que a dedução que foi feita para poder chegar até aquele teorema, correto? Pronto. Uma vez que eu consegui fazer uma dedução e eu cheguei naquele meu teorema, está ok, terminado. Então, eu apliquei o meu sistema axiomático utilizando axiomas e utilizando a regra modus ponens. Então, eu demonstrei que A condicional A é realmente um teorema, tá certo? Bem, esse assunto ele é um assunto um pouco árido, é um assunto um pouco complicado para se entender de imediato numa única aula, né, numa única videoaula. As dúvidas e os aprofundamentos nós iremos fazer posteriormente no nosso encontro síncrono, certo? Tá bom? Eu vou recomendar algumas leituras para que vocês possam compreender melhor ainda. Então, muito obrigado e até nosso próximo encontro, seja aqui no nosso vídeo, né, os momentos assíncronos, ou lá nos momentos síncronos com o pessoal lá no Google Meet, tá bom? Então, até mais.